Saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oremos. Senhor Deus, Pai de bondade, misericórdia, te louvamos o teu santo nome, te bendizemos, te glorificamos, porque tu és Deus forte, Deus presente, Deus que se compadece do contrito, do aflito, Deus que perdoa, Deus que restaura, Deus que salva. Por isso, Senhor, nós te bendizemos nesta manhã e te louvamos o nome, porque sabendo que tu, sendo um Deus tão grande, és um Deus que se compadece do aflito e do contrito. Por isso, Senhor, nós te clamamos nessa manhã, fala conosco para a glória e honra do teu santo nome. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. O vaso na mão do oleiro. Trata sobre isto. O profeta Jeremias foi constituído logo no início deste livro, no capítulo 1, por Deus, para ser profeta à casa de Israel e para ser profeta às nações. Então, o profeta Jeremias tinha a missão, além de profetizar, falar a mensagem de Deus para o seu próprio povo, o povo de Israel, ele também trouxe profecias que aconteceriam a nações que existiam naquela época, provando assim a mão poderosa do Senhor em cumprir aquilo que ele havia dito anteriormente. Deus, através de Jeremias, profetiza o que aconteceria a nações, grandes nações e pequenas também. E Deus se encarregou de cumprir toda a palavra dita através do profeta, que foi proferida desta forma pelo próprio Deus. Então, a partir do capítulo 46 do livro de Jeremias, nós vemos profecias para diversas nações. Ele começa profetizando a respeito do Egito, uma grande nação. Ele profetiza a respeito dos filisteus, a respeito de Moabe, a respeito dos amonitas, dos edomitas, da Arábia, da Babilônia, e ainda outras profecias. De forma que Deus usa o seu profeta para anunciar o que aconteceria não só a Israel, mas também a justiça e o juízo de Deus que seria executado para outras nações. Nesta manhã nós iremos analisar o que Deus falou neste capítulo 18 ao profeta a respeito do tema, o vaso na mão do oleiro.
Deus manda aqui, logo no início, o versículo 1 diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, e a palavra do Senhor foi esta: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá falarei contigo. Então Deus diz a Jeremias: olha, tu desce agora, vai à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. E nós vemos o profeta efetuando duas situações. A primeira, ele obedeceu ao que Deus disse. O profeta poderia ter ouvido a voz do Senhor e ter endurecido o coração, como fez Jonas. Mas Jeremias ouviu o que Deus falara com ele, vai e desce à casa do oleiro. E ele ouviu, obedeceu e assim o fez. Foi até a casa do oleiro. Em lá chegando, diz o versículo 2, 3, que digo, desci, ele diz, à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas. Jeremias vai, chega na casa do oleiro, e este oleiro estava trabalhando na sua profissão, na obra de suas mãos, executando o seu serviço sobre rodas. Isso significa, rodas aqui, era um tipo de um prato plano, em cima do qual o oleiro colocava o barro amassado e através de um sistema de pedais, ele, com os seus pés, ele movimentava aquela roda. E aquela roda rodava com um barro no seu centro, e assim com o trabalho de suas mãos, ele começava a moldar aquele barro. Eu acho que alguns aqui presentes viram, não todos, mas uma boa parte viu, aquelas máquinas de costura antigas, que funcionavam através de pedais. Na casa da minha bisavó aqui tinha uma máquina dessa, e ela costurava balançando os pés. Ela ia pedalando aqui, né, numa basezinha, e girava aquela máquina de costura, a agulha ia girando, tinha as rodonas lá, ia girando e costurava. Aqui é semelhante o processo, não com uma máquina de costura, mas com o sistema de pedais que fazia girar aquela roda, aquele prato, sobre o qual estava o barro, para que ele executasse assim o seu serviço. Quando nós vemos também alguns vídeos, algumas reportagens de alguém que trabalha com barro, às vezes encontramos também esse mesmo sistema, ou de pedais ou elétrico, mas o barro rodando e o oleiro ali moldando com as mãos o seu trabalho, aquele barro. Desta forma, o profeta viu isso. No versículo 4 diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, o profeta chega na casa do oleiro, vê o seu trabalho, vê ele trabalhando sobre rodas, mas ele percebe que aquele vaso que estava sendo construído naquele momento, ele se estraga. E o oleiro imediatamente pega aquele mesmo barro e daquele mesmo barro ele faz um outro vaso no formato que bem lhe agradava, que ele queria fazer. Se os irmãos prestarem atenção, até esse momento, Deus ainda não mandou a mensagem ao profeta. A palavra inicial foi: vai e desce à casa do oleiro, que ali falarei contigo. O profeta foi, atendendo à voz do Senhor, chegou na casa do oleiro, viu o oleiro trabalhar, viu o barro se deformar e ele refazer aquele vaso, mas Deus ainda até este momento, até o versículo 4, não havia proferido a sua mensagem ao profeta, que deveria ser transmitida à nação de Israel. Já no versículo 5, nós vemos Deus começando a falar com o profeta e diz:
Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Isso é uma pergunta que Deus faz, e ele mesmo responde essa pergunta na continuação do versículo, quando diz: diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esta é a palavra que Deus diz ao profeta. Primeira palavra é: não posso eu fazer com Israel como este oleiro fez com o barro? Ele pergunta ao profeta. Ele não deixa nem o profeta responder, e ele mesmo responde: assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus diz que como o barro na mão do oleiro, assim é a casa de Israel. Israel é o barro e ele é o oleiro. E aquele barro se estraga e o oleiro faz dele um novo vaso. E Deus com isso está dizendo que pode fazer da nação de Israel um novo vaso, uma nova nação, revestida do poder de Deus. Nos dias do profeta Jeremias, aquele povo estava tremendamente afastado dos caminhos e da vontade de Deus. Haviam profecias que diziam que aquele povo seria punido pelo seu pecado, e chamando o povo ao arrependimento. E mais uma vez, no capítulo 18, ele diz: vocês são como barro nas minhas mãos, nas mãos do oleiro, ó casa de Israel. Mas, meus irmãos, Jeremias, um profeta tremendamente usado por Deus para trazer a sua mensagem tanto à nação de Israel como a outras nações. O seu chamado era transcultural, ele atingia tanto Israel como outras nações, mas na própria nação de Israel não houve uma conversão. Profeta bíblico que pregou a mensagem com dedicação, com fidelidade, que transmitiu a mensagem de forma íntegra, que veio da parte de Deus. O povo não deu ouvido e não se arrependeu. Meus irmãos, diante disso, nós queremos analisar nesta manhã algumas lições que podemos tirar da palavra de Deus, dentre muitas que podem ser extraídas desse texto. Nós queremos meditar sobre como um vaso nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E sempre quando eu falo esse nome Israel, eu não canso de dizer. Eu só me lembro de Dinorá. Dinorá chama esse nome bem forte, dando bem ênfase no R. Israel, não é, Dinorá? Dinorá faz Israel. Mas, meus irmãos, nós somos o novo Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus, o povo da nova aliança. Então, esta palavra, ela se aplica totalmente a nós, povo de Deus, novo Israel de Deus, igreja de Cristo, assim como o barro, como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós, ó casa de Israel. Então vamos meditar em algumas lições. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós queremos destacar nesse texto é: o barro precisou ser amassado para após ser refeito o vaso. Aquele vaso que se estraga na mão do oleiro, quando o oleiro estava trabalhando, ele foi refeito. E assim somos nós na mão do Senhor. Somos refeitos, somos melhorados
Porém, para aquele vaso ser refeito, após ele ter sido se estragado, foi necessário o oleiro pegar aquele vaso e voltar a amassar o vaso. Ele pegou o vaso estragado e amassou e transformou o vaso novamente em uma bola de barro. A essência do vaso, para que nós não nos esqueçamos, o vaso pronto, belo, mas ele não deixa de ser barro, é apenas o barro. E se estragando aquele vaso ao ser construído, Deus volta a amassar aquele vaso e dá a ele novamente uma forma de barro, uma forma sólida de barro, coesa, e ele pega aquele bloco de barro e novamente coloca no centro da roda e começa a trabalhar e a reformular e faz um novo vaso conforme a sua vontade. Mas, meus irmãos, muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós somos amassados pelo Senhor para depois ser refeitos. E esse processo de amassar o barro, amassar a forma que já estava quase pronta, é doloroso. Amassar o barro, mas ele é necessário. Não tem como um vaso que está sendo construído ser estragado e ele pegar outro pedaço de barro e tampar aquilo ali e tentar refazer. O vaso ficará frágil, não terá a utilidade para que ele foi destinado. É necessário que ele seja amassado. E todos nós passamos por esse processo, todos nós que somos filhos de Deus, passamos por esse processo de sermos amassados, sermos trabalhados pelo Senhor, para que assim Ele possa fazer um vaso conforme o seu querer. Não é um período bom ou agradável, não é um período que muitos dão glória e aleluia ao sofrer esse processo de pegar o vaso e voltá-lo à situação de barro, sendo totalmente amassado. Mas é um processo doloroso que levará a um início que trará um fruto glorioso. Em Hebreus capítulo 12, peço que Lucas projete esse texto, Hebreus 12, 5 e 6 diz assim. Hebreus capítulo 12, versos 5 e verso 6. E estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. De forma que o Senhor açoita e corrige a todo filho que recebe. E ele diz que nós não devemos desmaiar, quer dizer, perder os sentidos, nos entregar, desistirmos, quando por ele somos reprovados. Porque se o vaso estragou, ele precisa passar pelo processo novamente. Mesmo doloroso, mas terá um final glorioso. E ele nos exorta a não desanimarmos, porque ele corrige a todo filho que recebe. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que aqueles que estão sem correção é porque não são filhos.
aqueles que vivem entregue no pecado e não passam por um processo do amassar de Deus, da reestruturação de Deus, é porque não é filho, é bastardo. Mas, meus irmãos, é um processo que passaremos todos nós, se nos estragarmos. Se formos estragados, seremos amassados. Mas temos uma certeza, que isso não é para a morte, é para tornar-nos um vaso de bênção, para nos tornar um vaso melhor. A Bíblia diz que nós não somos provados além das nossas forças, mas Deus é fiel. Não deixará que sejamos provados além do que possamos suportar, e juntamente com a provação trará o escape, para que possamos suportar e depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. De forma que esse processo doloroso, mas ele é presente na minha e na sua vida, e Deus é glorificado nisso, e nós nos tornamos vasos melhores para sermos utilizados pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, o barro precisou ser amassado para poder ser refeito. Em segundo lugar, a segunda lição que nós queremos destacar desse texto é que o barro se estragou não por inaptidão do oleiro. O barro se estragou quando Jeremias estava olhando o oleiro trabalhar e viu que aquele vaso se estragou. O vaso se estragou não foi pela inaptidão do oleiro, e sim pela essência da matéria. O que levou o barro a se estragar na mão do oleiro não era porque o oleiro não era habilidoso para fazer o vaso, e sim porque a matéria, que é o barro, ele é frágil. Ele não é perfeito. Ele tem seus defeitos, suas impurezas, e isso levou o vaso se estragar. De forma que nós não podemos, de maneira nenhuma, culpar o oleiro ou culpar a Deus pelos nossos erros. Em Lamentações, próximo livro, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, pode ser projetado aí, versículo 39, diz assim, Lamentações de Jeremias 3, 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. De que se queixa o homem vivente? De que poderá o homem queixar-se diante de Deus? Como se Deus fosse culpado pelo erro. De nada. Aí o texto diz, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, queixe-se o homem dos seus pecados. Não se queixe do pecado do outro. Alguém pode dizer, mas eu me estraguei porque o outro provocou. Mas se lembre que a Bíblia também diz que nós não somos provados além das nossas forças. Então, se nós nos estragamos, não foi porque o outro provocou, foi pelo nosso pecado. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Foi pela nossa natureza, pela cobiça que há em nós, que nos atraiu e nos seduziu. De forma que não podemos colocar a culpa na deformação do vaso no oleiro. A culpa é da própria essência da matéria, que é barro. A culpa é da natureza pecaminosa, que entrou em nossas vidas por conta de quem? Do pecado, da culpa. E eu duvido
alguém se levantar e dizer: se eu fosse Adão e Eva, eu não teria feito o mesmo. Algum de nós teria a capacidade, diante de Deus, em verdade, dizermos que nós nunca pecaríamos? Então nós não podemos culpar Adão e Eva. Nós somos pecadores e nós cometemos pecado. Se você disser que pelo pecado de um entrou o pecado na terra, é bem verdade. Mas se você não aceita esse pecado, então também você não vai aceitar a justificação. Porque em Hebreus diz que pela justificação de Cristo, que é o novo Adão, entrou o perdão e nós fomos justificados. O que foi que nós fizemos para recebermos o perdão e sermos justificados pelo nosso Deus? Nada. Quem pecou foi Adão e nós recebemos essa natureza pecaminosa e pecamos também, mas também quem fez o ato de justiça foi Cristo e pelo seu ato de justiça nós fomos perdoados e justificados. Não admitir ou não aceitar não vai mudar a atitude de Deus para conosco, mas se você não quer aceitar a atitude de Adão, você também não vai aceitar a atitude de Cristo, porque você não fez nada. Foi a graça e um presente de Deus que lhe alcançou e que me alcançou. De forma que o erro entrou, a deformação entrou naquele vaso, não por culpa de Deus. Não podemos culpar a Deus pelo erro ou pelo pecado humano. Deus não é o autor do pecado. Deus, ele pune o pecado. E pela sua graça, ele puniu o nosso pecado em Cristo Jesus, que morreu na cruz e nos perdoou, e o seu sangue nos redimiu. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós dissemos que o barro precisa ser amassado novamente, quando ele se estraga. Em segundo lugar, nós dissemos que o vaso se estragou não pela inaptidão do oleiro. Não foi o oleiro o culpado, e sim o próprio pecado do homem. Mas em terceiro e último lugar, a terceira e última lição que queremos destacar nesta manhã é que o Senhor pode refazer o vaso quebrado ou danificado. O Senhor, ele pode pegar o barro quebrado, o vaso quebrado e danificado, e torná-lo um vaso novo. Ele pode recuperar aquilo que passou. Lógico que passaremos por um processo doloroso, de sermos amassados, de descermos à casa do oleiro, mas nós temos a certeza que nas mãos do Senhor nós somos refeitos, seremos qualificados e seremos um vaso novo para a glória do Senhor. Quando nós vamos lá para Gênesis, capítulo 2, versículo 7, pode projetar esse texto aí, Gênesis 2, 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Esse texto de Gênesis, Deus pega o pó da terra. O que é o pó da terra? É a poeira. Quando você olha assim que o vento sopra com mais intensidade e levanta aquela poeira, você se lembre desse minúsculo grão, que é o pó. O pó é um minúsculo grão de areia ou de barro. Deus pegou aquele minúsculo grão e do pó formou o homem. Essa palavra em hebraico, utilizada para formar do pó, Deus formou o homem, é yatsar. Yatsar é utilizado para Deus formar do pó o homem. Quando nós vamos para Jeremias 18, a palavra é que o oleiro formou o vaso. E a palavra hebraica para o oleiro,
que é o trabalho que o oleiro faz, é iotser. Ela descende da mesma raiz de iatsar, formar. Deus formou do pó. E iotser Deus é aquele que forma do barro ou aquele que molda. Então, se referindo ao oleiro, é iotser, aquele que forma ou aquele que molda. Se Deus é o oleiro, e o é, como ele disse, se Deus é poderoso para formar, criar o homem do pó da terra, e o é que assim o fez, quanto mais ele não poderá fazer um vaso do barro, ele do barro não poderá fazer um vaso novo. Se ele pôde fazer do pó e de um barro, ele não poderá fazer o vaso novo? Esta foi a pergunta que Deus faz ao profeta Jeremias no versículo 6. Não poderei eu fazer com vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? E ele mesmo responde: assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Se você é o novo Israel de Deus, se você é nova criatura, você e eu, nós somos este barro nas mãos do oleiro. E se o oleiro é tão poderoso para fazer um vaso do pó, quanto mais do barro. Quanto mais para pegar o vaso que se estragou, torná-lo novamente em barro e dali edificar um vaso novo. Meus irmãos, o nosso Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem. O nosso Deus, ele é um Deus de providência. Ele é um Deus de socorro. E ele é um Deus que recupera o vaso quebrado. Se nós estamos quebrados, ele nos restaurará. Se nós estamos danificados, ele nos dá a garantia, porque nós somos filhos dele, e nós seremos refeitos em Deus um vaso novo. Ele é aquele que pode fazer retornar aquilo que já existiu, conforme Eclesiastes nos diz, que ele pode tornar a existir aquilo que já passou. O nosso Deus pode refazer, porque nós somos criaturas dele, nós somos feitos o novo Israel de Deus, e as promessas que foram dadas ao Israel do Antigo Testamento, elas se aplicam ao novo Israel de Deus, que somos nós. E nós temos essa certeza, que o nosso Deus ele é poderoso para refazer, para consertar o estrago. O nosso Deus ele é poderoso para tornar novas todas as coisas. Basta apenas nós buscarmos em Deus. Se nós quisermos consertarmos as coisas, nós vamos pegar lá uma cola Super Bond, outro tipo de cola, e vamos botar aquela colinha e colar o vaso. Quem foi que nunca fez isso? Ou colar um objeto que quebrou? Todos nós já fizemos isso. E por incrível que pareça, daqui a pouco, qualquer coisinha, ele se quebra de novo. Não tem jeito. O jeito é descer à casa do oleiro, para que Deus possa restaurar todas as coisas. Em Isaías 42, versículo 3, diz que ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. De forma que o nosso Deus não é aquele que esmaga o vaso, fazendo um paralelo aqui com o vaso. O vaso que quebrou, ele não vai esmagar no sentido de destruir, de inutilizá-lo, mas ele vai reformá-lo, tornando-o novamente o barro, o amassando e o renovando para a glória do seu nome. Assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Vamos nesse momento orarmos e depois louvaremos ao Senhor com mais um hino. Senhor Deus, Pai
bondoso e misericordioso. Te louvamos, ó Pai eterno, porque Tu és um Deus poderoso e grandioso, que se compadece de nós tão pequenos pecadores. Senhor, vem refazer a nossa vida naquilo que é necessário. Vem, Senhor, nos perdoar, nos purificar, nos reerguer segundo o Teu querer, nos tornando um vaso de honra na Tua presença, um vaso de louvor ao Teu nome, um vaso que proclame as Tuas virtudes. Vem, Senhor, refazer aquilo que está quebrado. Vem, Senhor, corrigir aquilo que está errado, que se deformou. Vem, Senhor, porque o Senhor é o nosso oleiro, é o nosso Iotzer, que pode refazer este vaso, que pode transformar a situação, que pode corrigir o que está errado. Para a honra e glória do Teu nome, atende a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.